Hello, boys and girls. Assunto do dia: if clauses. Orações condicionais. Por que elas são chamadas assim? Aqui eu tenho if clauses. Esse if, essa palavrinha aqui, significa se em inglês. Em português nós temos frases do tipo: se João tivesse estudado, ele teria passado de ano. Se João tivesse ganhado na loteria, ele teria comprado uma casa. Então essas orações que dão condições para que algo aconteça são chamadas de orações condicionais. Em inglês, as orações condicionais são conhecidas como if clauses. Nós vamos ver um exemplo aqui de uma frase em português para ficar mais claro. Se Paulo estudar, ele passará de ano. Eu dividi esse período em duas partes. Primeira parte eu destaquei com tinta azul, a segunda parte eu destaquei com a cor vermelha. Essa primeira parte é a oração subordinada. E essa parte vermelha é a oração principal. Tá? Para que essa oração principal ocorra, Paulo passar de ano, essa condição vai ter que existir. Só vai ocorrer se ele estudar. Por isso que ela é chamada de subordinada. Ela é dependente. Tá? Então, para que Paulo passe de ano, primeiro ele vai ter que estudar. Se isso não acontecer, ele não passará de ano, obviamente. Então, podemos dizer que as if clauses ou conditional clauses são períodos compostos formados por uma oração principal, a oração principal, main clause, e uma oração dependente, condicional. Para que essa condição em vermelho aconteça, é necessário que essa condição em azul aconteça primeiro. Tá? Em inglês, nós temos três tipos de orações condicionais. Primeiro, a gente vai ver a zero conditional. Eu coloquei esse exemplo aqui. If you need me, call the supervisor. Oração principal em vermelho. Lembrando, oração subordinada em azul. Aqui eu utilizo uma estrutura que você já conhece, já viria isso no sexto e no sétimo ano. Sexto, sétimo e oitavo, que é o simple present, presente simples, tá? Se você precisar, need help. Se você precisar de ajuda, call the supervisor. Chame o supervisor, ligue para o supervisor, tá? As zero conditionals expressam verdades universais ou servem para dar ordens ou instruções. Nesse caso aqui eu estou dando uma ordem ou uma instrução. Vamos ver mais um exemplo de zero conditional. If you put ice in water, it floats. Se você colocar gelo na água, ele flutua. Oração principal, oração subordinada. Mais uma vez, eu tenho a utilização do simple present. Ok? Se você colocar gelo na água, ele flutua. Eu falei que a zero conditional é utilizada para dar conselhos e verdades universais. Ou seja, em qualquer lugar do mundo que você estiver, se você colocar gelo na água, é óbvio que o gelo vai flutuar. Então, isso é uma verdade universal. Ok? Então, nós utilizamos a zero conditional. Aqui, mais uma vez, para relembrar, expressam verdades universais ou servem para dar ordens ou instruções. Agora a gente vai ver a first conditional. First conditional, a primeira condicional. Eu coloquei essa frase aqui. If you press the X button, Mario will jump. Se você apertar o botão X, Mario vai pular. Oração subordinada. If you press the X button. Oração principal. Mario will jump. Aqui eu tenho também a utilização do simple present na oração subordinada, mas na oração principal eu utilizo o simple future, ou futuro com will, tá? Toda vez que vocês virem o will na frase, você sabe que eu estou falando do futuro. Se você apertar o botão X, Mario vai pular. Para que serve a first conditional? Refere-se a uma condição real ou algo que vai acontecer no presente ou no futuro possível. Todo mundo que joga videogame sabe se o personagem, eu quero que ele pule, eu vou ter que apertar o botão X, tá? Então é algo que inevitavelmente vai acontecer no futuro se você apertar o botão X. Por isso nós usamos a first conditional. Nesse caso, estamos utilizando o simple present e a oração principal com o simple future, com will. Vamos ver mais um exemplo. If Homer takes a taxi, Homer will get there in time. Oração subordinada. If Homer takes a taxi, se Homer pegar um táxi, a oração principal, Homer will get there in time. Homer vai chegar lá no horário. Então aqui eu tenho o simple present mais uma vez.
oração subordinada, e na oração principal eu tenho simple future, ou will aqui, indicando o futuro, will get, vai chegar no horário. Aqui eu já estou utilizando a first conditional para uma condição que pode acontecer no futuro, tá bom? Então nós já vimos a zero conditional e a first conditional. Mais um exemplo de first conditional. If it doesn't rain, we will go to the beach. Oração subordinada, if it doesn't rain. Se não chover. Oração principal, we will go to the beach. Nós vamos à praia. Se não chover, nós iremos à praia. Simple present, simple future. Mais uma vez, refere-se a uma condição real ou algo que inevitavelmente acontece ou acontecerá no presente ou futuro possível. Então, no futuro, se não chover, a gente vai para a praia. Vamos agora para a second conditional. If he won the lottery, he would buy a yacht. Se ele ganhasse na loteria, ele iria comprar um iate. Oração subordinada, if he won the lottery, se ele ganhasse na loteria. Oração principal, he would buy a yacht, ele compraria um iate. Aqui eu já tenho uma mudança no tempo verbal utilizado, tá? Eu posso utilizar aqui, no lugar do would, eu posso utilizar o might também, tanto faz, tá? Aqui no começo eu tenho o simple past, o passado simples, que vocês também já viram na sexta, na sétima e na oitava séries. E aqui eu tenho a utilização da partícula would mais o verbo. Então, essa é a segunda condicional. Ela refere-se a uma condição hipotética ou pouco provável no presente ou no futuro. Obviamente, sabemos que é difícil uma pessoa ganhar na loteria, mas é uma possibilidade. Mas é bastante difícil. Então, nessas condições de mais dificuldade de algo acontecer, nós utilizamos a second conditional, que é a utilização do simple past, na oração subordinada, e would mais o verbo na oração principal. If he won the lottery, he might buy a yacht. He would buy a yacht. Ele compraria um iate. Certo? If he had arrived early, he would not have missed the bus. Na ação subordinada, if he had arrived early, se ele tivesse chegado cedo. Oração principal, he would not have missed the bus. Ele não teria perdido o ônibus. Simple past, mais o would have e o particípio passado do verbo, que a tabelinha também está lá na plataforma para vocês pesquisarem, tá? Então aqui eu tenho a frase, se ele tivesse chegado cedo, ele não teria perdido o ônibus. Essa é a third conditional. Ela refere-se aqui a uma condição que não aconteceu no passado e a sua consequência. Ou seja, se você não fez X, não poderia ter acontecido Y, tá? Se ele tivesse chegado cedo, ele não teria perdido o ônibus. Eu estou falando de uma ação e a consequência da não realização dessa ação. Certinho? Então, guys, por hoje é só. That's all. See you next class. Bye, bye.